você que se você levar a oração a sério, se você crer no poder da oração, você vai ver que Deus pode fazer algo extraordinário. E eu vou passar agora para minha irmã. Nós desligamos um pouquinho o ventilador, porque ela estava tossindo, ela está saindo de uma gripe. Mas ela vai falar, se ela tossir não tem problema, ela bebe uma aguinha. Mas ela vai contar um pouco do que Deus fez na vida dela e do seu filho. Vamos falar principalmente do seu filho. Tem as outras filhas, mas principalmente do seu filho, do milagre do seu filho, através da oração. Amém? Então eu quero passar aqui para ela, essa mulher linda de Deus. Eu vou tentar falar pausadamente, cumprimentar todas que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria, é um prazer, é uma felicidade estar aqui do lado da Cristina. E foi de repente essa conversa dela aqui. Não, você vai participar da live, hoje é o segundo dia e a gente vai falar sobre perseverança. E eu, graças a Deus, a minha fé no Senhor ela tem sido de perseverança. Eu quero ser breve, porque a gente não vai tomar... Se eu fosse falar o testemunho pausadamente, em cada momento que eu vivenciei, que eu tenho vivenciado, que eu ainda tenho minhas filhas, eu creio que enquanto a gente está viva, a gente está numa luta constante. Mas a gente vai falar específico sobre a perseverança na oração acerca do que Deus operou na vida do meu filho José. Bom, eu estava conversando, inclusive nós estamos conversando agora há pouco, nós três, eu, a Cristina e o meu filho José Bellarmino. Ele é meu primogênito e desde que nos casamos, eu e meu esposo, e tivemos nossos filhos, nós caminhamos para a igreja, porque nós servíamos ao Senhor e servimos ao Senhor até hoje. E graças a Deus levamos os nossos filhos para a igreja. E lá eles participavam de tudo. Escola bíblica, estudo bíblico, culto de doutrina. Tudo que nós participávamos, nós levávamos os nossos filhos. Nunca deixamos ele em casa, sempre conosco, em tudo. Então nós fizemos o que a palavra de Deus nos diz, Ensina o caminho ao teu filho, E ele vai se lembrar disso. E graças a Deus, eu sei que isso foi uma semente que nós plantamos. Mas o fato dele caminhar para a igreja conosco não significa que ele era crente como nós. Porque eu tive a minha experiência com Deus. Meu esposo teve a experiência dele com Deus. Então, ele ainda não tinha tido a experiência dele com Deus. Servindo ao Senhor até os 18 anos de idade, caminhando na igreja, tocando violão, ministrando até na escola bíblica, nos cultos de jovens, chegou a ser líder de jovens, mas aconteceu que ele afastou-se de Deus aos 18 anos de idade. Vocês estavam morando em Maceió, né, meu? Não, eu estava morando aqui em Palmas, e houve aí um tal de Ciências Sem Fronteiras, e ele se inscreveu nas Ciências Sem Fronteiras e foi contemplado para fazer um intercâmbio, que é graduação sanduíche, lá na Irlanda. E ele foi de uma forma, eu acredito que foi preparação de Deus, porque todas as coisas aconteceram, Deus preparando tudo. A forma como ele se inscreveu, a forma como ele foi aprovado, a forma como ele foi chamado, tudo foi na preparação de Deus, foi tudo bancado pelo governo federal. Ele foi, participou, ele esteve lá durante um período de 1 ano. E foi quando ele chegou lá, que não estava mais debaixo da nossa tutela, a tutela dos pais. E lá ele teve momentos, creio eu, de decepção. Ou a solidão, Eu não sei dizer o que provocou, qual foi a origem. Eu sei que ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele deixou de ler a palavra, ele deixou de orar e ele não caminhava para a igreja. Porque lá, eu creio que as dificuldades de estar morando num país diferente, distante, de uma língua diferente. Apesar de que ele aprendeu o idioma, ele já tinha um pouco do idioma e ele aprendeu. Agora ele fala fluentemente o inglês. Mas lá ele encontrou o mundo. Tinha as influências dos amigos, Não sei, quando nós falamos assim, que mundo é esse? Foi
o mundo da mentira, o mundo do engano, o mundo da bebida, do álcool, o mundo do cigarro, o mundo das drogas, o mundo da prostituição. Ele encontrou todos esses mundos e mais tudo aquilo que vem agregado junto com isso. E nesse período em que ele esteve lá, ele aparentava para nós, quase todos os dias nós conversávamos com ele, né, através da internet, mas para nós ele ainda estava bancando a fachada, né, de filho ainda que servia ao Senhor. E no coração eu já estava percebendo, e o pai também, e os sonhos que o Senhor estava me mostrando, as noites em que eu passava angustiada, orando por ele, o Senhor já estava me mostrando que ele não era mais aquele meu filho que saiu de casa. E foi assim que aconteceu. Ele encontrou esse mundo, entrou nesse mundo, se entregou para esse mundo. E eu passei a buscar a Deus. Eu passei a buscar a Deus com lágrimas de mãe, né? Era lágrimas de mãe nas madrugadas. Durante o dia sempre vinha aquele aperto no meu coração. E diversas vezes em sonhos o Senhor me mostrou situações em que ele estava rodeado de demônios, no meio de um abismo escuro, ou preso num carro com um cachorro louco, endemoniado. Em todas as vezes, quando eu despertava do sonho, o Senhor dizia assim, o diabo quer matar. E eu colocava meu joelho no chão e dizia, Senhor, não permita. Porque quando eu engravidei desse meu filho, que é o primogênito, eu coloquei logo diante da presença do Senhor, eu vou fazer como Ana. Vou entregar para ti, Senhor. Eu quero que ele sirva a Deus, eu quero que ele seja um homem de Deus. Eu não estou pedindo para o Senhor esposa, trabalho, emprego, eu estou pedindo que ele seja um servo de Deus. E isso foi quando eu engravidei. Eu digo, olha, Senhor, eu vou fazer a mesma oração que eu fiz quando eu concebi. Né? Essa oração, eu não quero, Senhor, de maneira nenhuma, que o filho que o Senhor me deu vá servir ao diabo e vá cair e morrer nas mãos dele. Porque eu não quero que esse propósito que eu coloquei na tua presença até hoje caia por terra. Incluí dentro das orações um jejum. Esse jejum eu iniciei de uma forma minha com Deus e fiquei perguntando ao Senhor por quanto tempo eu ia jejuar por ele. E se ele estava ainda lá na Europa. Né? E o Senhor, através de uma serva de Deus, que eu não sei o nome, estava na igreja, e ela estava pregando, de repente ela parou a pregação e disse, olha, não é 1 ano nem 2 anos, e apontou 3. E aí disse, essa é a resposta de Deus que eu tenho para ti. E eu estava sentada no banco assistindo o culto. Ela disse, desculpa, irmãos, que eu saí do propósito da pregação para dar um recado de Deus para alguém que está aqui. Glória a Deus. E essa oração eu vou fazer só eu e Deus, perguntando, Senhor, quanto tempo eu vou jejuar, né? E orar a Deus por esse filho. E a resposta foi 3, então eu passei. Digo, Senhor, o propósito é 3 anos de jejum, de segunda a sexta-feira. Eu jejuava em propósito e as minhas orações para esse meu filho. E esse filho, ele retornou. Mas antes dele retornar, o Senhor tinha me mostrado em sonho que ele ia entrar pelo portão de casa todo machucado, ferido, e ia direto para o quarto dele, deitar-se numa cama. E eu ia ajoelhar e começar a tratar as feridas dele. E aí eu levantei, acordei desse sonho e disse, Senhor, traga dessa forma. Glória a Deus. Mas traga, Senhor, traga dessa forma. Porque eu vou pagar o preço com oração, com jejum, para tratar as feridas dele como o bom samaritano fez com aquele homem. Amém. E assim, durante esse período em que ele já estava aqui no Brasil, a palavra que ele tinha para mim era sempre de rispidez. Ele falava comigo com ódio. Ele mesmo confessou, né, que ele olhava para você e ficava com raiva, uma coisa diabólica mesmo. Vinha de dentro dele, ele me dava, toda vez que eu conversava com ele, que eu vinha tratar com ele, ele vinha com 3 pedras na mão para me responder com rispidez, com ódio, com estupidez. E isso doía muito, porque eu sou mãe. E da mesma forma ele tratava com o pai. E nisso ele ficou aqui dentro de casa dessa forma. Eu fui morar em Maceió, foi quando nós fomos transferidos para Maceió. E ele foi junto. E lá, morando em Maceió, ele experimentou de tudo. Ele já tinha experimentado fora, ele veio para o mundão aqui. E ele mentia para nós, né, que nós estávamos bebendo, mentia que não estava mexendo com drogas, mas ele estava mexendo com absolutamente tudo. E teve um momento em que eu estava já no propósito do jejum e da oração,
que ele me ligou à noite, que ele tinha saído de carro com o meu carro. E eu estava no apartamento com meu esposo e minhas filhas, e eu já estava deitada para dormir. E ele me ligou aos prantos, chorando. Me perdoa, mãe, me perdoa, mãe, me perdoa, acabei com tudo. E eu dizia, e aí eu caí e dizia, meu Deus, o que foi? Onde é que você está? O que está acontecendo? E aí ele explicou onde ele estava. Eu fui com meu esposo até lá, eu e o pai. Chegamos lá, o carro estava com a frente completamente destruída. Meu Deus. Ele vinha em alta velocidade, entrou no viaduto, na quina do viaduto, na coluna de um viaduto, com tudo. A frente do meu carro era zero, a frente do carro ficou completamente destruída. E ele sentado, sem nenhum arranhão. Meu Deus, olha a oração. No meio fio, chorando, pedindo perdão. Olha a oração, gente. E eu disse assim, obrigada. E mesmo assim, ele ainda não tinha voltado para Deus. Ele continuou com aquele mundo de drogas, de prostituição. A todo momento ele entrava numa situação diferente. Ele me confessou que ele disse que passou por diversas vezes pelo Vale da Sombra da Morte. E ele disse que hoje ele sabe que passou, mas nada aconteceu com ele, nenhum arranhão. E ele disse que isso é resposta das minhas orações. Pois o Senhor não quer que o diabo leve. Eu não quero que ele vai morrer servindo ao Senhor, na presença de Deus. Eu clamei a Deus e clamei a Deus por isso. E eu continuei com o meu jejum, com a minha oração. Teve momentos em que minha saúde começou a dar sintomas de que não ia muito bem. Debilitar, né, o meu estômago, eu comecei a sentir algumas dores no estômago, no outro dia eu senti uma queimação, uma azia. Eu comecei a mudar alguns momentos do jejum, a forma de jejuar, porque isso é uma coisa que você trata com Deus e Deus é misericordioso para tratar com você dessa forma. Então eu passei a jejuar parcialmente, ou então eu jejuava de outra forma. Eu criei mecanismos de jejum, eu e Deus, né? Eu não fiz jejum assim, de televisão, isso não é jejum, isso é abstinência, né? O jejum é quando você faz um trato com o Senhor e eu vou diminuir a carne. E eu fiz isso. Eu tirava, às vezes, o alimento, todo o alimento ficava só no líquido, que eu digo para poder não prejudicar o estômago. Então, assim eu fiz. E às vezes era de sol a sol. Tinha dias que eu compensava, ia só até meio-dia, 1h da tarde, mas na maioria das vezes era de sol a sol, de 6 da manhã às 6 da noite. Então, eu continuei nesse propósito. Tem lá em Maceió, toda vez que eu ia no quarto dele, ele não estava, eu sabia. Ele está na farra, está na gandaia. Ele passava 2, 3 dias fora de casa, numa farra, com droga, com gente que não... E era gente da alta sociedade que ele se envolvia e está envolvido com isso tudo. Aí eu pegava o óleo da unção e passava no quarto dele, nos umbrais, na cama, glória a Deus, na roupa, e orando. E eu digo, não, eu tenho certeza, Deus vai fazer. Aleluia. Eu não via quando. Chegou um momento em que teve parentes meus, não vou citar quem, mas teve parentes meus que chegou em mim e disse assim, larga desse jejum, porque esse jejum Deus não está recebendo. Misericórdia. Esse jejum Deus não está recebendo. E aquilo me fez cair uma lágrima do olho. Eu digo, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, conhece a nossa estrutura. E o Senhor sabe o propósito e a forma como meu coração está doído, dolorido de mãe, vendo meu filho nessa situação. Certeza que o Senhor está recebendo o meu jejum. Glória a Deus. O Senhor está recebendo minha oração. Eu também tenho certeza. Eu tenho certeza. E durante todo o período que eu estive ali em Maceió, eu não trabalhei em nenhum ministério, né? Como evangelista, como diaconisa. Eu fiquei no banco. E às vezes a gente visitava as igrejas, porque a gente ainda não tinha determinado qual igreja, como congregar. Então, estava visitando. E todos os cultos que eu ia, todos os cultos praticamente que eu ia, a palavra que era pregada era a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. E eu saía chorando todas as vezes, porque a única coisa que me remetia era meu filho. Eu digo, Senhor, do jeito que o Senhor está me respondendo, que do jeito como o filho pródigo voltou, meu filho vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar a ser um servo fiel na tua presença e melhor. Glória a Deus. Eu colocava isso na presença do Senhor em oração. Nós viemos morar novamente em Quintal.
Palmas, né? E aqui em Palmas ele ainda veio dessa mesma forma. Ele arranjou uma namorada, noivou, porque engravidou essa namorada, e eles casaram. E mesmo assim, ele começou a trabalhar junto comigo. Naquela situação de ódio, de raiva, tratando comigo. E mesmo assim, eu digo, eu vou trabalhar junto com ele como sócio. E eu jejuando e orando por ele ainda. E ele ainda envolvido com coisas que não prestavam. Fumando, mexendo com droga, bebida. E nós começamos a trabalhar juntos. E eu continuei na presença do Senhor da mesma forma. Eu digo, não, eu vou fazer todo o propósito que eu tenho para fazer diante de Deus, que eu não vou desistir. Eu sei que o Senhor tem um propósito com o meu filho. E nisso, aí ele teve um encontro com Deus. Oh, glória a Deus. Ele teve um momento dele com Deus. Em janeiro de 2018. Deus. No quintal de casa. Ele estava no quintal de casa com um cigarro de droga na mão, fumando maconha. E aí ele teve um momento em que ele disse que caiu no chão, começou a chorar. Ele estava ouvindo, desculpa interromper, ele estava ouvindo uma pregação do Alexandre, a esposa da Alexandra Abrantes, gente. Vocês sabem quem é. Esse me fugiu o nome. Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes. Isso. Ele ouviu. Sem mais nem menos, ele não ouvia, ele não queria ouvir nada acerca de Deus, que a gente chegasse com alguma pregação, com uma palavra, nada. Sem mais nem menos, ele disse que começou a ouvir a pregação desse pregador, Rodolfo Abrantes, e com cigarro de droga na mão. E ali ele disse que começou a sentir chorar. E ele disse que ouviu claramente uma voz dizer para ele, esse é o último cigarro. Oh, glória a Deus, aleluia! E era só ele e Deus ali. E aí ele disse que depois desse tempo ele pegou tudo que ele tinha de droga, de cigarro, de bebida, de tudo, fez um saco, jogou no lixo. E desde então nunca mais ele bebeu, nem fumou, nem experimentou droga. Foi uma abstinência total. E ele passou a me tratar como mãe, carinhosamente. Ele me abraçou, ele chegou e me abraçou. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E houve uma revolução tão grande na vida dele, que ele estava participando, ele começou a ir nos cultos da Cibapa, que é onde a esposa dele estava frequentando. E a igreja deles atualmente. E é a igreja deles atual, onde ele é seminarista, agora já foi formado. E agora, nesse mês de março, eu tive o prazer de ser convidada por ele para participar da ordenação dele como pastor. Glória a Deus! Ele é a esposa, então eles estão agora, graças a Deus, fazendo aquilo que eu disse para o Senhor, que eu queria que ele fizesse. Jesus é lindo. Eu passei por um momento muito difícil, de muita dor, de muita luta, porque foram 2 anos, minhas irmãs, 2 anos de oração e jejum, né? Clamando a Deus por ele e sofrendo. Só que o meu jejum era de 3. Isso, e eu permaneci. Digo, recebi a bênção antes de terminar o propósito que eu coloquei na presença do Senhor. E eu vou concluir e entregar. Terminou. E eu continuo. Eu estou indo no propósito, porque eu não tenho só ele de filho. Eu tenho 3, né? Então eu tenho o José, a Jordana e a Jasmine. Aí eu emendei o propósito na vida da Jordana. Amém. E Jordana também passou a ser algo assim, desse propósito, né? E Jordana passou por um momento também muito difícil. É verdade. Jordana, aí seria outra live. Enquanto eu estava concluindo de agradecimento, porque eu já estava no propósito de agradecimento, o jejum do José, eu comecei o da Jordana, porque ela passou. E eu recebi, já da parte do Senhor, a transformação, o encontro de Jordana com Deus. E ao mesmo tempo o Senhor foi tão bom que eu disse que em seguida ia começar da Jasmine. Deus já trabalhou e Jasmine já teve encontro com Deus. Esse é o nosso Deus. Então, assim, eu vou continuar os meus propósitos. E depois eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente pede para oração, crendo, persistindo, porque Ele não desiste de nenhum de nós. Deus não desiste de nós. Quem somos nós para desistir de um dos dele? Né? Então, todos nós pertencemos ao Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Não posso desistir dos meus filhos, porque eles têm que ser do Senhor.
Não desista. Nós estamos aqui hoje como instrumento de Deus. Não desista. Nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Mas Ele é tudo em nós. E Ele tem a misericórdia de nos usar para dizer para você, não desista, mulher. Não desista. Tem solução. Faz um propósito com Deus de orar. São 40 dias. É tão pouquinho. Ela fez 3 anos, irmãs. Se Deus mandar você fazer 3 anos, também faça. Porque vai valer a pena. Mas se Deus falar em 40 dias, faz 40 dias. Se Deus falar em 3 dias, faz 3 dias. Mas Deus vai falar com você. Amém?